Hoje nós vamos entrevistar o deputado federal Paulão. Paulão já foi vereador em Maceió, deputado estadual e agora é candidato à reeleição a deputado federal. Paulão é um dos principais líderes da bancada do PT na Câmara Federal. Deputado, quais são as suas principais propostas? Bom dia, Magela. Primeiro dizer que é um motivo de muita alegria ser entrevistado por você, um amigo, um historiador que tem todo um compromisso social no estado de Alagoas, no Brasil, sempre fazendo uma opção das pessoas que mais sofrem, analisando essa contradição social que é a história de Alagoas. E como você diz aqui em Alagoas, de forma especial, política não é para amadores. Afinal de contas, a gente tem um dos estados, do ponto de vista de extensão geográfica do Brasil, um dos menores, é o segundo menor do Nordeste, só ganhando para Sergipe, mas aí na história, desde a monarquia, passando para a República, a gente teve o Marechal Deodoro, Floriano Peixoto, a gente teve o presidente Collor, personalidades que já foram várias vezes presidente do Congresso Nacional, a exemplo do senador Renan Calheiros, Aldo Rebelo, que começou aqui na caminhada, amigo nosso, também presidente da Câmara. Só para citar algumas personalidades, isso, essa leitura assim rápida, essa linha do tempo, demonstra esse processo, né? O ministro da Guerra, do Getúlio Vargas, né? Góes Monteiro, um homem poderosíssimo, foi ele que conseguiu plantar todo esse arcabouço do ponto de vista legal, jurídico, estatutário das Forças Armadas, enfim. São personalidades muito fortes na história do Brasil. Em relação à minha caminhada, como você falou, eu fui vereador por Maceió 2 anos, e um dos eixos, Magela, que eu sempre tenho como prioridade é uma política ampla, uma política guarda-chuva chamada Direitos Humanos, que ela alberga, logicamente, várias políticas públicas. É a defesa da vida. Isso desde que eu fui vereador em 97, 98. Quando eu cheguei naquela casa, não existia comissão permanente, foi de nossa autoria. Fui eleito deputado estadual, também não tinha na Assembleia Legislativa essa comissão permanente, foi de minha autoria também. E chegando na Câmara Federal, com essa caminhada que eu tive experiência, a gente conseguiu participar da Comissão de Direitos Humanos e Minoria e cheguei, inclusive, a ser presidente da Comissão da Direitos Humanos e Minoria da Câmara Federal em 2017. Uma experiência muito ampla, né? Que você estabelece defesas de praticamente todas agruras da sociedade brasileira até a nível internacional. E agora, um atual governo, isso se agrava. Mas eu continuo fazendo a luta dessa política, que agora agravou nessa visão proto-fascista, e fazer um rótulo que os defensores de direitos humanos são defensores de bandidos. Ou seja, esse fake foi criado, infelizmente impregnou uma parcela da sociedade brasileira, na realidade, direitos humanos e defesa da vida. Então, esse é um eixo que eu defendo com muita veemência. Dentre eles, você tem alguns destaques, que são segmentos que, infelizmente, são invisibilizados pela sociedade, como moradores em situação de rua, né? Os povos indígenas, que aqui no Nordeste foram os primeiros dizimados desde que os invasores chegaram aqui, né? A população quilombola, Alagoas tem a marca da resistência do quilombo. Num estado com 102 municípios, você tem, em média, 70 comunidades quilombolas com um nível de pauperização muito grande, que é necessário um olhar especial das várias esferas de governo, dos municípios, principalmente onde tem esses quilombos, o estado de Alagoas, que, na minha visão, ainda é carente de uma política mais forte para dar suporte, dignidade, e o próprio governo federal, né? Você também tem a questão da luta das mulheres vitimadas pela violência, o segmento LGBTQI+. Estou levantando alguns eixos que são os que mais, vamos dizer assim, atuam. Além disso, os próprios defensores de direitos humanos. Hoje você, além de historiador, você está
exercendo uma atividade no mundo digital, que na nossa geração, alguns anos atrás, não existia. Hoje, os radialistas, jornalistas, blogueiros, né, que fazem essa defesa do direito humano, eles são vitimizados também, perseguidos, atentados, alguns inclusive com morte. Então, essa é a bandeira. Outra bandeira também que a gente defende é a política agrária. Eu entendo que no Brasil essa temática ela nunca foi levada assim, com profundidade. Num período curto do governo do PT, houve um fortalecimento, né? Mesmo assim, ainda tem uma dívida histórica, né? Não é possível, Magela, você ter fazendeiro que tem fazenda maior do que o estado de Alagoas. Isso é um processo lesa-pátria. Então, você tem que ter uma melhor distribuição de terra no Brasil. E com detalhe, junto com a luta agrária e a agricultura familiar, que também é um outro eixo que eu faço defesa com veemência. 80% da nossa alimentação é oriundo da agricultura familiar. E eu não estou nem analisando a questão do agrotóxico, do veneno. Estou falando que a gente come. Se você analisar a produção orgânica, o próprio Lula deu resposta num debate que ele participou. E a Globo teve que reconhecer o MST, tem a maior produção de arroz orgânico do mundo, né? Só a título, mas não só essa produção, mas outras também. Outro eixo que a gente trabalha são as políticas gerais, estruturantes, né? Como educação e saúde. E eu tive a sorte de fazer uma gestão nesses 3 mandatos que eu exerci. Fui o deputado federal que mais alocou recursos para a educação superior em Alagoas, tanto a nível de um CISAL, tanto a nível que é ligado à saúde, à ciência da saúde, quanto a nível da UNEAL, que é estadual, que tem capilaridade, do Instituto Federal, a antiga Escola Técnica, eu tive a honra de ser aluno, e a Universidade Federal. Então, um eixo que a gente trabalha muito. A gente não alocou muito recurso para o Estado, porque o Estado já tem uma condição, 25% do orçamento, e que o governo vem trabalhando assim com força. Outra área também que a gente tem uma atuação é a saúde, né? A saúde, ela sempre tem necessidade. O sistema SUS, ele é um sistema que carece de recursos, é fundamental, e demonstrou para o mundo, se a gente não tivesse um sistema SUS universal, gratuito, de qualidade, que ainda falta muito, a gente poderia ter mais de 700 mil mortes. Essas políticas maiores. Agora, existe uma política pública também que eu tenho um aprendizado na caminhada. Tenho amigos e amigas, diretamente eu não fui, envolvido, não tive a capacidade de exercer, que é a cultura, né? Eu entendo que a política da cultura ela ainda carece de ser olhada e ser definido um percentual, Magelo. Porque enquanto a saúde tem 15%, e olha que foi um projeto do deputado Zé Serra, do PSDB, e a gente precisa registrar essa história, não podemos apagar a história, é fundamental. E o outro foi 25% de um senador da Arena do Espírito Santo na década de 60, o senador João Calmon, que era ligado ao grupo Assis Chateaubriand e também Globo. Depois disso, você não tem alíquota nenhuma para as políticas públicas. Fica 25% para a educação e 15% para a saúde. As agências multilaterais, elas não querem de jeito nenhum o que eles chamam de engessamento. Então, não é só o FMI ou o OMC, a própria ONU mesmo não luta muito para o Estado estabelecer. Eu tenho uma compreensão com a política como a cultura, que eles têm uma luta histórica, eu defendo essa tese, de ter 1% do orçamento. Porque, diferente da saúde e da educação, que são políticas muito caras, né, com a capilaridade e enraizamento maior, você faz política de médio e longo prazo. No caso da saúde, no caso da cultura, eu sempre digo, do limão você faz uma limonada. Eu também tive a sorte e o compromisso de ter sido o deputado que mais alocou recursos para a cultura no estado de Alagoas. Eu estou falando na história da Câmara, não é do mandato atual. Se você pegar o histórico, desde a origem da Câmara Federal aqui em Alagoas até hoje, foi a gente, porque eu entendo
que é uma política fundamental, principalmente no momento que a gente está atravessando de muito preconceito, intolerância, doença mental. A cultura ela tem um papel fundamental de atenuar, de ter protagonismo, empoderamento das várias camadas da sociedade, desde o jovem negro da periferia e pobre, mas também da zona rural. Alagoas é um estado rico em cultura e eu entendo que é uma política que eu aprendo a cada vez mais. Eu estou também compromissado. Claro que tem várias políticas públicas, né, que a gente tenta trabalhar. Relativo à minha origem, que você conhece, fui dirigente sindical, faço a defesa da classe trabalhadora com muito empenho, tanto da iniciativa privada quanto do setor público, e é por isso que atualmente foi feita uma pesquisa, o único deputado de Alagoas que votou 100% em defesa da classe trabalhadora foi Paulão do PT. Paulão, O único. Enquanto isso, eu tenho uma antítese, que foi meu colega vereador e deputado estadual, Arthur Lira. Enquanto eu fui 100% na defesa da classe trabalhadora, o Arthur Lira foi zero, sabe, foi 100% contra. Paulão, É isso, tem Marcelo. uma questão que para quem é alagoano, e tem um peso significativo. O funcionalismo público, nesses últimos anos, ou pelo menos nessa última década, tem sido colocado como a pior coisa que existe na sociedade brasileira e como uma espécie de parasita do serviço público. Ficou evidente, a partir do SUS, que os trabalhadores da saúde foram peças fundamentais na defesa da vida diante de uma pandemia como a da Covid-19. Esses trabalhadores foram tratados por políticos, deputados, senadores, governadores, vereadores, líderes de toda a natureza como os heróis da pátria. Passado o momento mais crítico da pandemia, volta à normalidade esses trabalhadores da saúde. E aí eu estou falando dos trabalhadores, é do maqueiro, do motorista da ambulância, do técnico de enfermagem, da enfermeira, da nutricionista, até os médicos. Já não são mais os heróis. Porque quando se trata das emendas secretas, os heróis vão sendo enterrados, porque as emendas que estão sendo utilizadas, boa parte delas, tem sido subtraída da área da saúde para destinos que não se sabe exatamente quais são os destinos. E nem sempre são os destinos nobres. No Maranhão, por exemplo, está sendo usado lá desviado dinheiro do orçamento da União. Como retomar, não na categoria só do herói, mas do trabalhador essencial para a sociedade brasileira, que são os trabalhadores da saúde. Todos os trabalhadores são essenciais. Mas os trabalhadores da saúde, diante da pandemia e do SUS enquanto sistema, provou que sem o SUS o Brasil passaria a mais de 1 milhão de mortes na pandemia. Quem são os defensores desses heróis? Magela, os defensores desses heróis geralmente são os partidos de esquerda ou de centro-esquerda. No total de 513 deputados, você tem alguns partidos que fazem defesa veemente, inclusive o resultado eleitoral dos projetos que tramitam tanto na Câmara como no Senado demonstraram isso. O Partido dos Trabalhadores, o PCdoB, também tem sido um partido importante, a Rede tem sido importante, o PSOL tem sido importante, uma parte do PSB, porque uma parte, nem todos votam 100%, uma parte do PDT. A divisão sobre isso. Então, o que ocorre? Quando você contabiliza dos 513 deputados, você tem em torno de 150 votos. A maioria simples é 257. Então, qualquer projeto que não precisa nem ser uma PEC, né, de emenda constitucional, o governo tem ampla maioria. Agora é importante destacar quem são os inimigos do serviço público. Os inimigos do serviço público é capitaneado pelo Centrão. E a figura-chave é o presidente da Câmara, o deputado Arthur Lira.
Esse age como primeiro-ministro. Ele tem uma relação direta com o ministro Paulo Guedes, que é um homem do sistema financeiro, é um banqueiro e faz o jogo do sistema financeiro. E foi demonstrado agora, como você falou com muita propriedade e inteligência, que os países que tinham serviço público, esses conseguiram enfrentar a Covid de forma mais forte, mais organizada, planejada, com capilaridade universal. Os países que têm um modelo liberal clássico, como os Estados Unidos, mesmo sendo a potência econômica maior do mundo, ele teve muita dificuldade, porque não existe o sistema SUS nos Estados Unidos. Então, você morreu, o quantitativo gráfico foi maior. Então, não pode ficar só no discurso. Agora mesmo a gente teve a tramitação do projeto dos trabalhadores e trabalhadoras do segmento da enfermagem, foi aprovado na Câmara, foi aprovado, o Bolsonaro vetou, nós derrubamos o veto, foi para o Senado, o Senado derrubou o veto, e agora tem um problema da aplicabilidade, alegando que tem que ver os recursos relativos à questão da LDO. Ora, pessoal, os recursos que estão centralizados numa excrescência chamada orçamento secreto, ele daria para fazer o reparo para todo o segmento da saúde do Brasil. Que não adianta fazer discurso no dia do profissional, fazer belos discursos, e quando você tem a oportunidade de votar, você vota contra. Então, é preciso cobrar, principalmente, o presidente Arthur Lira, porque até agora não foi efetivado. Agora, não é só isso, Magela. Existe uma gama de prefeitos no Brasil que subscreveram um documento através da Confederação Nacional dos Municípios, que é muito conservadora, no sentido de não aprovar o projeto. E outro segmento que tem o maior lobby naquela casa, Magela, que é as Santas Casas de Misericórdia. O lobby da Santa Casa de Misericórdia é maior do que ele é maior do que a Febraban. Então, eles também pediram um documento contrário aos reajustes profissionais de enfermagem. Esse mesmo segmento não teve coragem até hoje de enfrentar o processo do orçamento secreto. Aqui em Alagoas, o deputado Arthur Lira, ele tem controle de vários hospitais, porque ele colocou milhões de emendas, indicou diretores em vários hospitais, ele comanda uma rede. Para você ter ideia, tem uma profissional da saúde indicada por ele, que essa moça vai trabalhar de tornozeleira por responder já a processo. Então, ele só coloca recurso em grandes hospitais que ele tem controle quando ele faz a indicação de algum diretor, preferencialmente o diretor administrativo financeiro. E esse processo ele tem que ser analisado, né? E a sociedade tem que compreender isso. Aqui tem um grande hospital, chamado antigo Hospital do Açúcar, o Veredas, que é um dos hospitais que ele tem um controle político. Ele alocou milhões de emendas, eu acredito, acima de 50 milhões, e o hospital estava devendo 3 meses de salário aos servidores. Veja a incoerência. Se você pegar, Magela, depois da Covid, que ocorreu mais ou menos em fevereiro e março de 2020 até hoje, o dreno de recursos da saúde, não só de emendas individuais, que cada parlamentar colocou, independente do corte ideológico, e tinha que colocar, porque você estava enfrentando uma grande pandemia, que até então não tinha nem vacina, um inimigo que você não tinha controle, então todos ficaram sensibilizados de colocar suas emendas individuais. Além disso, as emendas de bancada também foram alocadas. E o próprio governo federal teve que colocar recursos também. Mas tem que ter o controle social. A gente percebe que é necessário o Conselho Estadual de Saúde, eu particularmente não vi nenhuma nota, como é que está a aplicação desse recurso.
principalmente para custeio, Magelo. Porque você sabe que no serviço público você tem 3 pilares. Você tem investimentos, você tem pessoal e custeio. Investimento é quando você faz uma reforma, amplia uma nova estrutura, que é mais fácil acompanhar, né? Parametrizar. Pessoal, a gente não pode colocar emenda, é proibido, e custeio, que é o sonho de consumo da maioria dos prefeitos e dos gestores. O cara compra desde o metiolate até o medicamento de alta complexidade. Aí o Conselho tem que acompanhar isso. Eu estou falando do Conselho Estadual de Saúde, Conselho Nacional, os Conselhos Municipais. Não sei como é que anda essa situação. O próprio Ministério Público Federal, já que a verba federal tem que ter um foco sobre essa situação. Veja que no caso aqui, uma cidade vizinha, Maceió, Rio Largo, um dos drenos da denúncia contra o prefeito foi a saúde, devido a um número assim alto, né, no processo. A outra questão também, que foi motivo para mim de muita decepção, porque eu sou integrante, eu quis aprender, né? Eu fui da Comissão de Direitos Humanos, já fui meio ambiente, cultura, e entrei na Comissão de Relações Exteriores e Defesa Nacional, para ter um aprendizado. Magela, quando a gente começa a aprofundar o papel das Forças Armadas no Brasil, infelizmente, com raras exceções, faz vergonha ao povo brasileiro. Vou citar o exemplo no caso de Manaus, que você acompanhou o Brasil e o mundo. Quando teve aquele genocídio de Manaus, caixões, né, que você enterrava de uma forma assim, coletiva. coletiva. Lá existe um hospital das Forças Armadas, Magelo, em Manaus. Os militares não permitiram que a população tivesse acesso. E veja que é um hospital público. Vergonha. O orçamento das Forças Armadas do Brasil é idêntico ao Ministério da Saúde. As Forças Armadas não produziram uma máscara, não fizeram a reestruturação produtiva, ao invés de fazer tanque de guerra, o submarino atômico, já que a guerra era a Covid, você alocar e fazer respirador artificial. Magela, antes do Collor ser presidente, o Brasil era o terceiro maior produtor de respirador do mundo. Quando o Collor quebra a indústria nacional, hoje a gente tem uma dependência da China. 85% dos respiradores do mundo é feito pela China. Claro que a China é importante, mas para o Brasil não é. Não é um equipamento tão sofisticado. Ele é eletromecânico. Você podia fazer um arcabouço mecânico e, de repente, ter um chip, contratar, etc. As Forças Armadas não abriram mão, não produziram respirador. Continua produzindo tanque de guerra, lança-míssil, tenta fazer o submarino atômico. A pergunta é que não quer calar: qual a guerra as Forças Armadas querem enfrentar? Qual o inimigo que tem que enfrentar? Nenhum. O inimigo seria a Covid. Então, a gente tem que discutir também o papel do orçamento. Hoje eu tenho clareza que este orçamento das Forças Armadas é uma imoralidade. E com detalhe, 80% era para pagar soldo. Veja que o Braga Neto, que agora é candidato a vice do Bolsonaro, ele recebeu um salário em média de R$1 milhão, alegando que é atrasado. A média de salário de generais é de R$300 mil. Enquanto isso, a população está disputando e comprando osso, que era lixo, era descarte, era doado pelo açougueiro. Hoje, nas redes de grandes supermercados, você está comprando cabeça de galinha, pé de galinha, que era descarte. A população ainda está consumindo ovo. Então, além das forças, além da saúde, a gente tem que discutir no orçamento o papel das Forças Armadas. Hoje eu sou integrante, não sou favorável, tem que paralisar todo esse programa. Com detalhe, todos esses programas estruturantes, no caso o Exército, que é o lança-míssil, a Aeronáutica, que é o superavião, e a Marinha, que é o submarino atômico, 80% das empresas envolvidas nesses projetos, 80% são parentes dos generais, almirantes e brigadeiros. Então, a transferência de recursos
para essa nova elite que dá as costas ao povo brasileiro. Então é uma ação entre familiares. Total. É um conluio. Paulão, aqui em Alagoas, durante mais de 100 anos, aliás, no dia 30 de agosto, 2 dias atrás, a Escola Agrotécnica de Satuba completou 111 anos. A antiga escola industrial, depois escola técnica federal, Cefet e hoje IFAL, a principal aqui na Barão de Atalaia, onde você estudou e eu também estudei, tem mais de 100 anos, porque ao longo do século XX, a escola de aprendiz, de ofícios, etc., foram mudando o nome e ampliando as suas atividades até, na década de 40, se transformar na escola industrial. Essas duas escolas formaram a mão de obra durante um século em Alagoas. Quando se instalou o polo cloroalcoquímico aqui, os técnicos em química eram formados na antiga escola técnica, no IFAL. A ampliação da agricultura, no boom do pró-álcool, os técnicos agrícolas eram formados em Satuba. Hoje, e sobretudo a partir do governo Lula e Dilma, se chegou a 16 campi. 2 em Maceió, o tradicional da Barão de Atalaia, um no Benedito Bentes e mais em 14 municípios. A Universidade Estadual, a UNEAL, está em 5 municípios. Sua sede é em Arapiraca. A UNCISAL é a grande escola pública estadual na área da saúde. E a Universidade Federal é a principal instituição de ensino superior e a quem mais produz conhecimento e tecnologia, ciência e tecnologia para o nosso estado. Esse ambiente de educação técnica, profissionalizante e superior é um espaço fantástico para o desenvolvimento de Alagoas. Só vejo um único parlamentar com foco nessas áreas. Foi o seu mandato. De fato, historicamente, o seu mandato é o mais dedicado à educação superior, já que, como você próprio falou, o Estado tem um orçamento obrigatório de 25% para investimento na rede estadual, que repassa também para as redes municipais. Então, a educação é fundamental. Alagoas não vai sair do atoleiro que se encontra, ou do fosso que se encontra, que se estabeleceu entre os estados que estão mais se desenvolvendo com a educação de melhor qualidade e a nossa, que já avançamos bastante, mas ainda estamos distante de chegar num ponto médio de equilíbrio. Quais são as suas atividades, levando em perspectiva que você vai ser reeleito para um novo mandato na educação? Magela, primeiro que você também foi aluno, e eu tive a alegria, a honra de ser aluno com 14 anos de idade. Aos 17 eu fiz eletrotécnica. Foi esse curso que fez com que eu ingressasse no mercado de trabalho. Eu estou falando de 71 a 74. Assim que eu terminei, foi apresentado um projeto para os alunos da minha turma para ir para a construção da Itaipu, que até então era, né? Agora a China ultrapassou recentemente a maior hidrelétrica do mundo. Eu fui convidado para P4, PA4, Paulo Afonso, né? Paulo Afonso 4 e a própria CEAL. Você tinha oportunidade e a gente fez a opção pela CEAL. Um grupo, outros também foram para a Chesf. E foi aí que a gente ingressou no mercado de trabalho, com aprendizado, um salário condizente, abertura, minha caminhada de vida. A escola técnica, eu tenho um compromisso social, entendo a qualidade de ensino dela, o Instituto Federal. O que foi que ocorreu? Mudou-se o nome, era escola técnica, na minha época, depois foi Cefet, e no governo do PSDB, o ministro Paulo Renato, ele queria extinguir os Cefetes. Já tinha, inclusive, um prazo de extinção.
O Lula, quando assume, e a equipe dele, ele não só transforma o Cefet, uma antiga escola federal, Instituto Federal Tecnológico, no primeiro momento, e de nível superior. Então, isso foi uma revolução. Aqui a gente tinha 4 unidades do Instituto Federal. Tinha Maceió, Marechal Deodoro, Satuba, que é a mais antiga, a agrotécnica, e Palmeira dos Índios. O Lula deixou em 16 campos. A Universidade Federal, você só tinha em Maceió e tinha um polo em Viçosa, um curso ligado à agronomia e depois medicina veterinária. Hoje você tem capilaridade em todas as regiões, né? Isso é muito importante. Do ponto de vista federal, enquanto o Lula estava presidente, estava no comando da Universidade Federal a professora Ana Deise, que estabeleceu uma ponte muito forte com Lula, era considerada a querida do Lula, ele chamava, um carinho. Com isso ela conseguiu, inclusive, ser articuladora no plano nacional. Os recursos da saúde eram recursos cheios, que não havia necessidade da UFAO, nem o IFAO, solicitar emenda parlamentar. Você tinha recursos, exemplo, você tem aquele ginásio olímpico na UFAO do seu lado esquerdo, ali foi uma articulação com ex-aluno e ministro do esporte Aldo Rebelo. Ele alocou recurso ali acima de 30 milhões de reais, que é uma estrutura do padrão internacional, né, que a gente está levantando. O que foi que ocorreu? Depois do golpe, começou a ter cortes. Ao invés de você acabar literalmente, você tira o oxigênio. Aí começou a diminuir o recurso de custeio orçamentário. Quando chegou o governo Bolsonaro, ele elegeu primeiro as universidades como inimigas, número 1, e os institutos federais depois, número 2. Ele tem mais raiva das universidades federais. Hoje, a situação tanto dos institutos federais como das universidades, uma situação crítica. O pessoal, tanto ao FAO como ao IFAO, tiveram que cortar vigilância, limpeza, custeio, papel higiênico, a dificuldade de pagar energia, principalmente com a empresa privada que é Equatorial. E isso só foi possível você manter minimamente uma condição através de emendas parlamentares. E eu tive o compromisso de alocar mais recursos para essas duas instituições, né? Então, exemplo, a UFAO do Alto Sertão, instalada em Delmiro, e com camp lá também em Santana, ela estava totalmente isolada. Ela ia ser glosada pela UFAO, penalizada os cursos, porque não tinha equipamentos. Aí eu meti recursos de equipamentos. Hoje ele tem equipamento em todos os laboratórios, climatizamos, auditório, lavador para pessoas com deficiência. Estou construindo agora um prédio para você fortalecer o processo de mestrado. Alocamos transporte, que está tudo cateado aqui também. Na área de comunicação, você foi aluno da UFAO, conhece, Magela. Na história do curso de comunicação não teve mais renovação tecnológica. Os equipamentos ainda são todos analógicos. Apliquei uma emenda, já está sendo comprado todos os equipamentos digitalizados para TV e rádio, dando um upgrade aí no curso. Enfim, eu entendo a importância. Não foi diferente do IFAO. Hoje a gente tem uma marca no IFAO em todos os campos. Inclusive, hoje pela manhã estava fazendo uma panfletagem no horário, né, fora do local, logicamente, com o diretor Damião Corajoso, que foi eleito, mas não quer ser mais candidato, depois eu digo o motivo, e estava junto com a gente. Então, é um processo de reconhecimento. A piscina foi ativada, aquele prédio vai ser uma estrutura, calçamento, que é a sinalização de pessoa com deficiência visual, enfim. Alternativa de energia solar, porque a conta da energia está muito alta. Agora, o que é que eu lamento, Magela? E, inclusive, hoje eu senti isso. Eu diria que 80% ou mais são pessoas que compreendem essa luta, o que este presidente, inimigo público da educação, está fazendo, e há uma compreensão dos trabalhadores administrativos, dos alunos e da maioria dos professores. Mas ainda tem professor que ainda defende o Bolsonaro. Claro que é democracia.
e a gente respeita, né, Magela? Mas Isso. veja bem, é um nível de despolitização essas figuras. E, inclusive, um é professor doutor de engenharia. Professor doutor de engenharia. A eminência, inclusive, do Instituto Federal ser extinto no Brasil. E aí, qual o meu compromisso, Magela? Continuar alocando recursos e Lula sendo vitorioso, eu vou fazer uma disputa nesse campo nacional de ter o mantra de levar o Instituto Federal para as cidades acima de 30 mil habitantes. Hoje a gente tem 16. Exemplo, sua cidade querida, histórica, secular, uma das primeiras de Alagoas, chamada Anadia, a Aí terra. ela, nessa sua conta, ela já entraria, porque ela tem 17 mil habitantes. Não entraria, né? Entraria. Mas, Acima de enfim, 16 mil? eu faço defesa, Magela. Por quê? Porque o modelo de educação do Instituto Federal é um modelo que a gente alcançou quando era jovem e que a gente tem que trabalhar, que é o modelo da escola integral, onde o aluno já entra com a merenda, ou seja, o café da manhã, ele tem aula básica, ele tem direito a esporte, ele tem direito incentivo à música, outra cultura, preenche o dia todo, porque em casa, com a situação de fome, o aluno sai de casa sem comer. Eu coloquei um refeitório no IFOL de Piranha, você precisa ver a cozinha, Magela. Primeiro mundo. E lá com plantação orgânica. Então, se a gente recepciona o aluno, ele tem direito de entrar com café da manhã, tem direito a almoçar, ainda sair na saída com o jantar e ficar na escola praticando esporte, cultura, informática, enfim, sendo integrado, você desafoga a família, ele não tem espaço físico em casa. São pessoas que moram em verdadeiros habitações subnormais, não tem internet com qualidade. Então, eu tenho essa utopia, vou falar e vou discutir com isso. Inclusive, a secretaria que lida com os institutos federais, né? Eu vou lutar para que a gente possa ter um foco. Um dos focos agora, na minha próxima gestão, espero ser reeleito, né? Vai ser a educação, tendo esse olhar para, principalmente, o Instituto Federal, que tem uma capilaridade. A universidade, ela tem um papel fundamental, mas ela tem que ser repensada um pouco, viu, Magela? Você melhorou muito a UFAL, né, ao longo desses anos, mas não é tão distante, você deve lembrar, você tinha professores na UFAL que na sexta-feira ele fechava o laboratório e levava a chave, porque o laboratório era dele. Veja que visão no processo, arcaica do processo. A universidade no Brasil, você não tem vasos comunicantes. Cada prédio é um mundo, é uma bolha. Engenharia não se comunica com medicina, que não se comunica com direito, que não se comunica com a área de humanas. Se não tiver uma integração, eu acho que está fadada ao modelo fracasso e cria uma narrativa para esses bolsominions. Isso. E a gente está falando de Alagoas, da importância que foi sua fala. O primeiro orçamento do Estado é o próprio Estado. O segundo orçamento, Magela, é a Universidade Federal de Alagoas. E o terceiro é o IFAL. Veja a importância da UFAL e UFAL do ponto de vista orçamentário e financeiro para o desenvolvimento de Alagoas. Isso. Então, o meu entendimento é igual ao seu. Eu entendo que a Universidade Federal de Alagoas, o Instituto Federal, a Uncisal e a UNEAL, eles têm um papel fundamental de alavancar esse processo. Você veja a Uncisal, minha irmã, que você conhece, foi seu contemporâneo, inclusive, de trabalho, né? Foi reitora na gestão do governo do governador Ronaldo Lessa, de Nalva. Aquele prédio é um prédio que não fazia reforma há décadas. Falei com o governador Renan Filho, hoje em dia está totalmente repaginado. Consegui com o governador, a exemplo também da ideia do Ronaldo Lessa,
quando ele pegou o prédio do Palácio do Governo e todas aquelas casas no entorno ali do quarteirão, ele desapropriou e fez aquele modelo do palácio de hoje. O governador autorizou e está desapropriando todo aquele quadrilátero de residência ao lado da Uncisal. Ali vai ser uma UDA. O que é uma UDA? É igual a um OBS. Vai ser uma unidade onde os alunos ficam com os professores atendendo a população, ou seja, uma unidade escola. A gente vai fazer uma nova subestação. A parte administrativa, que é dentro da nave mãe, ela vai para a parte externa, e aquela parte interna só fica a sala. Magela, faz uma visita se puder. As salas hoje, primeiro mundo, piso, pintura, projetor, climatizado, a parte do necrotério para fazer biópsia, aí me corrija o termo, que eu não sou, minha irmã de patologia aposentada, eu não domino muito. Ou seja, é uma nova escola, devido à gestão também, à capacidade do professor Henrique, da professora Ilka, de toda a sua equipe, né, que está lá, vai remodelar, é outro mundo. E uma unidade. Kátia Borne, ela vem fazendo um trabalho exitoso no centro de imagem, que estava fechado. Kátia, que você conhece bem, que é uma guerreira, ela abriu aquele centro, hoje está fazendo ultrassonografia, que é um exame caro, exames de imagem caríssimos para a população pobre que não tem acesso. Então, é a SUS. minha utopia, a Pelo SUS. utopia sua, pelo SUS, é a minha utopia da Cátia, do Ronaldo, o governador Renan Filho, muito sensível, Paulo Dantas continua com esse projeto. Não é diferente da UNEAL. A gente já teve processo, o Paulo Dantas está sensível, já foi feito reformas, e eu defendo a tese que tem que fazer um novo prédio na UNEAL Arapiraca, porque ele trabalha em consórcio com a escola estadual, que às vezes tem conflito de espaço. É outra universidade, tem um papel fundamental, principalmente na área de letras, de humanas, né? Para os profissionais de educação, da educação, que a UNEAL, quando foi criada, desde aquelas faculdades individuais até hoje, ela criou uma rede para fortalecer a formação dos professores em Alagoas e deu um salto de qualidade. Então, eu tenho um mantra e vou continuar esperando o Lula ganhar, e aí que eu vou reforçar do ponto de vista orçamentário e financeiro para trazer recursos para o NEAL, o CISAL, IFAO e o FAO. Porque eu entendo que essas organizações, essas instituições, corrigindo, ela tem um papel fundamental para Alagoas. Veja que a gente ainda tem um corte secular no Nordeste, que é o derivado da cana-de-açúcar. Até hoje, ainda tem predominância. Depois veio outra cadeia produtiva com maior capilaridade, que é o turismo. Então, essas vocações, a parte química, veio esse acidente, esse maior acidente urbano do mundo, praticado pela Braskem. Aí isso fragiliza muito o setor químico. Então, vai ser o quê? Vai ser o turismo com a capilaridade, desde o caldo de cana, o coco, até o Hotel 5 Estrelas. Como é que é isso? Que você horizontaliza mais. Para você ter ideia, Magela, aqui em Alagoas a gente já teve 35 unidades de açúcar, no auge do Proal. Há uns anos atrás caiu para 25. Dos 25, 10 fecharam definitivamente. Dos 25, tem 10 em recuperação judicial. Só 15 funcionam. Aqui em Sergipe só tem 2 unidades de açúcar. Alagoas continua, no Nordeste, o estado com maior unidades de açúcar do Nordeste. Isso a gente também tem que fazer uma leitura do ponto de vista sociológico e antropológico. Isso tem uma concentração de renda, fica na mão de poucas pessoas, né? Aqui no litoral norte, você conhece bem, porque a gente não avança para ter uma leitura, um corte mais avançado e democrático no litoral norte. Concentração de terra. Quando não é cana, é coco. E agora, com esse turismo elitizado de São Miguel dos Milagres, que agora não é mais São Miguel dos Milagres, agora é Milagres. Milagre de quem? É, 1 metro quadrado em frente à praia, eu vou repetir, 1 metro quadrado em frente à praia custa R$ 200 mil. 1 metro quadrado.
A pergunta que não quer calar: quem são os donos? 4 pessoas ou Tem 5 no máximo. gente envolvida em tirineta. Ex-prefeito, policial civil, delegado, omissão da área de segurança, principalmente na gestão de um candidato agora a deputado federal, que foi omisso, expulsando os pescadores, os nativos, para fazer grandes pousadas e mansões, que a diária de uma casa custa R$ 10.000. É preciso que o Ministério Público fique de olho, porque teve um outro ex-procurador, que é candidato, se omitiu, fez igual a avestruz, botou a cabeça no buraco. Isso não pode ficar calado, não. É necessário que o Ministério Público Estadual consiga agir sobre isso. Os pescadores, os pobres nativos que tinham casa em frente à praia, estão sendo expulsos, ameaçados de morte para ficar na mão de grandes especuladores. A exemplo do dono da imobiliária, aquele cidadão que eu botei um Twitter para ele responder, que estava financiando carreata do Bolsonaro, depois se arrependeu. Quem E é eu ele? dei a declaração no Twitter. Márcio Raposo. Aí eu disse assim: esse cidadão tem raiva do PT, porque durante o governo do PT, a Polícia Federal botou uma pulseirinha de prata nos punhos dele, por sonegar imposto. Esse pelanco de Bolsonaro, saudosista da ditadura, não vão fazer amedrontar a gente, não, Magela. Claro que a gente tem serenidade, firmeza, mas ao mesmo tempo tem altivez. A minha referência de vida é um descendente de italiano com a negra, que foi deputado federal pelo PCB, enfrentou a ditadura, e ele tem uma frase que eu gosto e admiro: não tive tempo de ter medo, que é o Marighella. Não é pelanco de Bolsonaro que amedronta o Partido dos Trabalhadores. E a luta vai continuar, e principalmente se Lula for eleito. Não, principalmente não. O Lula vai ser eleito. Não, não há nenhum indicativo de que o Lula perca a eleição. A persistir do jeito que se encontra as pesquisas, todas as pesquisas, inclusive as dos bancos, o Lula está, no mínimo, com 10 pontos na frente do Bolsonaro. Não há nenhum cenário que indique o contrário. Agora, Paulão, alguns parlamentares e algumas figuras no Brasil se notabilizaram como os defensores da educação. Você citou um deles aí do ponto de vista empresarial, mas que se é uma referência da educação, que foi o senador João Calmon. Isso na década de 50, 60. O Darcy Ribeiro, como antropólogo, como educador, como ministro, ele se dedicou a vida inteira à educação e aos povos indígenas. Aqui em Alagoas, várias figuras se dedicaram em várias épocas da nossa história à educação. O Padre Teófilo foi uma dessas figuras. Quando não existia escola pública na forma que nós conhecemos, eram as escolas da comunidade que quem era do interior estudava, tinha possibilidade de estudar. Eu era de Anadia, por exemplo, e em Anadia tinha uma escola, a Escola Nossa Senhora da Piedade. Como Nossa Senhora das Brotas em Atalaia, Nossa Senhora, em vários municípios tinha. Aqui tinha. Então, você tem tudo para se notabilizar como o parlamentar da educação. Isso necessariamente não precisa ter sido professor, mas na defesa da educação e, sobretudo, da educação pública. Porque essa é uma causa, como as outras causas das políticas públicas, da saúde, da agricultura familiar, da cultura, etc., são causas importantes. Mas a educação é que transforma. A educação pública de qualidade é que transforma. Porque sem a educação pública, muitos dos historiadores e muitos dos professores da Universidade Federal, eles não teriam chegado à universidade se eles não tivessem estudado em escolas da comunidade, da antiga SENEC, em escolas públicas aqui em Maceió, e tivessem morado, por exemplo, nas residências universitárias e nas residências da UESA, da União dos Estudantes Secundaristas de Alagoas. Muitos desses intelectuais do interior que vieram para Maceió. Então, para finalizar, porque você está com o tempo
é curto e a campanha todo o tempo na campanha é pouco. Essa é uma ação que eu acho que reputo no seu mandato como a principal ação entre todos os deputados federais que eu conheço aqui de Alagoas e acompanho há bastante tempo. Agora, tem um ponto que eu acho que você poderia, junto com o reitor da UNEAL e o governador Paulo Dantas, tratar. O governador Ronaldo Lessa criou um programa chamado Programa de PGP, de Graduação de Professores. Esse programa era voltado para os professores das escolas públicas municipais. Quem bancava esse programa, a contratação dos professores para ensinar os professores alunos das escolas municipais, era 50% do governo do estado. No primeiro momento era praticamente 70% do estado, depois ficou 50%, 50%. 50% a Secretaria de Educação e 50% as prefeituras. Mais de 3.800 professores das cidades do interior de Alagoas se formaram durante a sexta-noite e os sábados na UNEAL. Então, esse é um programa vital que foi, ao longo depois que o Ronaldo saiu do governo, ele foi sendo extinto. Retomar esse programa, seja com esse nome ou com outro nome, mas com esse objetivo de qualificar mais ainda o professor da base, o professor da alfabetização, dos primeiros anos do ensino fundamental, infantil, das prefeituras de Maceió. Essa é o grande passo da revolução educacional em Alagoas, que eu reputo esse. Porque sem a educação básica, sem a alfabetização no tempo correto e da forma correta no interior, na escola municipal, não se chegará, por exemplo, aos institutos federais. Pela a falta que fará aos alunos, às crianças, e normalmente são as crianças filhas dos trabalhadores, as crianças pobres que saem das escolas públicas. Paulão, essa é uma luta que eu acho que você tem que agregar ao seu portfólio de ações em defesa da educação pública alagoana. Magela, sem dúvida nenhuma, a sua sugestão é uma sugestão inteligente, é isso que eu vou reforçar. Vou querer, logicamente, conselho de pessoas com sua formação e pode ter certeza que será a nossa luta. Eu quero agradecer a você que estão me chamando para o ato e dizer que foi um motivo de muita alegria, uma honra ter participado do seu programa. Estamos na luta, companheiro. Um grande abraço. Eu que agradeço, Paulão. Sucesso aí na sua campanha.